Olá a todos. As escolas pastorais são de Deus? Este é o tema que vamos abordar hoje. E para discutir sobre isso, eu estou com o profeta Cacu Felipe. Bom dia, profeta Cacu. Bom dia, senhora. Antes de chegarmos ao tema, a Bíblia diz que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em relação a isto, como é que o Senhor trata com os seus companheiros cristãos? Senhora, os católicos, protestantes, evangélicos e os brahmanistas não são meus próximos. Eu penso que, se eu deitar alguma comida na lixeira, enquanto um daqueles estiver com fome, eu não pequei. E Deus não condenará-me por isso. E se Adão dissesse a Eva que a serpente não era seu próximo, eu penso que a humanidade não sofreria hoje. Eu repito que os católicos, protestantes, evangélicos e os brahmanistas, incluindo as missões, os ministérios e as igrejas reveladas, e todos aqueles membros de igreja não são meus próximos. E eu ensinei isso aos meus membros de igreja e discípulos. E contudo, eles são cristãos como o Senhor. Senhora, eles não são cristãos. É a senhora quem os considera como cristãos. Aqui, a senhora está a tratar os morcegos como aves. A senhora está a tratar os morcegos como aves, só porque eles também voam. Mas quando a águia faz o censo das aves, ela não inclui morcegos. E os católicos são morcegos. Os protestantes, evangélicos e brahmanistas são todos morcegos. Você vê? Alguém que é meio católico e meio cristão. Cristão católico é um morcego. Meio evangélico e meio cristão. Cristão evangélico é um morcego. Um cristão brahmanista é um morcego. Um cristão católico é um morcego. Um cristão brahmanista é um morcego. E é isso que vocês têm que entender. Ou vocês são cristãos, ou vocês não são. Para ser cristãos, vocês têm que seguir o profeta vivo do vosso tempo, como eu sempre tenho dito. No tempo de Noé, os cristãos não eram aqueles que invocaram a Jeová, que invocaram Adonai. Nos dias de Noé, os cristãos eram aqueles que seguiram o profeta vivo Noé. Nos dias de Moisés, se você fosse um filho de Deus, você seguiria Moisés, o profeta vivo daquele tempo. Se vocês pensam que são filhos de Deus só porque vocês não adoram os deuses do Egito, porque vocês não prostram diante dos deuses das nações, isso não vos faz um filho de Deus. Vocês não são filhos de Deus por causa disso. Nos dias de Jeremias, vocês seriam cristãos. Vocês seriam filhos de Deus porque vocês seguiriam Jeremias, o profeta vivo do vosso tempo. Nos dias de Jesus Cristo, vocês eram cristãos. Vocês eram filhos de Deus porque vocês seguiriam o profeta vivo Jesus Cristo. Carregando os rolos de Moisés não vos fazia um filho de Deus. O facto de vocês veem, vocês só são cristãos uma vez que seguem o profeta vivo do vosso tempo. Hoje, o fato de carregar a Bíblia não te faz um cristão. O facto de não se envolver em fetiches, falsas adorações, ordens místicos, não vos faz um cristão. Vocês são cristãos, porque seguem o profeta vivo do vosso tempo. É somente por isso. Bem, profeta, vamos chegar ao tema de hoje. As escolas pastorais são de Deus? Senhora, as escolas pastorais, seminários, instituições teológicas, são todas do diabo. Quando Deus chama uma pessoa, é Deus quem dará àquela pessoa a mensagem que ele deve pregar. Se Deus realmente chamou você, você não assistirá a qualquer escola pastoral. E da escola pastoral, você não viria ao púlpito e diria: ó Deus, que eu seja anulado e que você fale através de mim. Se Deus realmente pode anular você e falar através de você, então você não precisa receber qualquer treino numa escola pastoral. É isto. Deus chama você e dá a você a mensagem, a palavra que você deve pregar. Você vê? É isto. Deus não pode chamar você e depois você irá a uma escola pastoral. Deus pode chamar você. Mas logo que você for à escola pastoral, você está sob decepção. Você perde a sua chamada, automaticamente. E você depois começará a trabalhar para o diabo. E isto é o que acontece com muita gente. Se Deus chama você, você deve ficar com Deus e esperar para Deus comissionar você, para Deus enviar você, e você por conseguinte cumprirá a perfeita vontade de Deus.
Mas você não irá a uma escola pastoral. Porque o que vem de Deus é a palavra de Deus, através da revelação profética. Mas o que vem de uma escola pastoral é a teologia. E a teologia e a palavra de Deus não são iguais. Senhora, eu sou um profeta, e por esta razão, eu posso treinar os meus discípulos, assim como Paulo treinou os seus discípulos em Atos 19, quando estabelecia alguém de nome Tiranos. Jesus sempre levaria os seus discípulos à parte para ensiná-los. Ele levou-os à parte e ensinou-os. Ele era um profeta. E eu sou um profeta. Eu posso passar a missão que eu recebi de Deus aos meus próprios discípulos. Mas quanto à abertura de uma escola, onde pessoas devem ir exercer o seu ministério e para aperfeiçoá-lo, isso não existe. Vocês veem. É somente a teologia que vem das escolas pastorais, e a teologia do diabo. O que salva é a palavra de Deus, e a palavra de Deus vem do céu através da revelação profética em cada época. E é isto. Portanto, qual é a diferença entre a palavra de Deus e a teologia? Bem, primeiramente, para fazer as coisas mais fácil, eu tomarei um exemplo. A biologia. A biologia é o estudo da vida. Bio significa vida. E logia significa estudo. Também posso tomar o exemplo da geologia. Eu penso que geo significa a terra, e logia significa estudo. É o estudo da terra. Agora, o que é a teologia? Teo significa Deus. Logia significa estudo. Portanto, a teologia significa o estudo de Deus. Por definição, teologia é um conjunto de conhecimento adquirido por intermédio da inteligência. Enquanto a palavra de Deus são todas as verdades reveladas. Portanto, você vê que os dois são diferentes. Assim, quando você toma um livro, seja um livro religioso, ou uma Bíblia, logo que esse livro for escrito por um teólogo, você simplesmente deve deitar aquilo ao lixo. Considera que qualquer coisa que vem da teologia é veneno e traz morte. Essa é a maneira em que você deve ver as coisas. Você vê? Agora eu gostaria de regressar à história. Você vê? No 3º século, havia debates em Alexandria, Egito. Os pais da igreja como Cipriano, Orígenes, Tertuliano, e outros, estavam lá. Vários temas foram discutidos. Por exemplo, eles discutiram se Jesus era o Deus Todo-Poderoso, ou se ele deve ser considerado como um mero profeta. Eles discutiam se a teologia deveria também ser tratada como a palavra de Deus. E esta pergunta foi claramente resolvida. Orígenes falou, e disse que a teologia não poderia ser tratada como a palavra de Deus. E o debate terminou. Mas, os filhos do diabo que estavam na raiz do debate, persistiram e continuaram até hoje. A teologia é agora tratada como a palavra de Deus. Mas hoje, eu digo-vos, sob a virtude da missão que eu recebi em 24 de abril de 1993, que a teologia não pode ser tratada como a palavra de Deus. As duas têm que ser separadas. Vocês têm que separar o que vem das escolas pastorais, e o que vem da divina revelação de Deus, através de um profeta. Vocês veem. Quando vocês veem o conteúdo do livro de Isaías, é a palavra revelada de Deus. São verdades reveladas. Quando vocês tomam o livro de Isaías, Ezequiel, Amós, eles são verdades reveladas que vocês têm que separar da teologia. E é isto. É assim que vocês devem entender as coisas. Afasta-se de tudo que está relacionado à teologia. Afasta-se de qualquer igreja que está construída na teologia. Afasta-se de qualquer igreja que acredita na teologia, de qualquer pessoa que acredita na teologia, e permaneça com a palavra de Deus. Permaneça com o que agradou a Deus em vos dar hoje. E a teologia que é ensinada nas escolas e nas instituições teológicas é a imagem da água benta dos católicos. Vocês veem. Isso nunca pode vir de Deus. E a teologia é um veneno. Porque, o que é a teologia? Pessoas vão, sentam-se nas igrejas e tomam o que os profetas disseram, e o que devia ser a palavra de Deus. Elas tomarão a Bíblia, e elas juntarão aquilo com o seu próprio conhecimento humano. A teologia vem dos filhos do diabo em Gênesis. Gênesis capítulo 4. A teologia é um veneno.
Quando o que vem dos homens e o que vem de Deus são misturados, aquilo resulta em veneno. É por isso que Jesus Cristo chamou os fariseus raças de víboras. Eles são serpentes. As serpentes têm línguas bifurcadas na sua boca, uma língua que fala a palavra de Deus e uma outra língua que fala a teologia. E ambas as línguas cospem veneno. E pregar a teologia é para transferir veneno nas almas. E é isto. E é o que acontece em todas as igrejas, nas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas e outras, é tudo veneno. E eu digo mesmo também os branamistas. Tudo aquilo é veneno. A palavra de Deus somente vem na terra do céu, através de um profeta, no seu tempo. Isto significa que, em um certo ponto, Deus dá a verdade revelada a um profeta na terra. E é isso que traz salvação em sua geração. Fora disso, é morte. Portanto, para o profeta Cacul Filipe, o que é a escola pastoral? Para mim, a escola pastoral é a imagem de laboratórios de clonagem humana, que nós agora temos em todos os lugares. Aquilo foi inventado pelos filhos do diabo, assim como as escolas pastorais vieram dos filhos do diabo. Um laboratório de produção de servos de Deus. Aquilo nunca pode vir de Deus. Aquilo foi instituído pelos filhos do diabo. E aquilo me faz recordar diretamente de Mateus 13, 24 a 30, que fala sobre a boa semente que foi semeada, com uma outra semente também sendo semeada ao lado dela. E alguém disse ao Senhor: você não semeou boa semente no seu campo. Como então há o joio? E o Senhor disse: deixem que ambos cresçam juntos. Você não semeou somente filhos de Deus na terra. Porque há então alguns filhos do diabo e que a teologia é pregada. Deus envia profetas. Mas o porquê é que as escolas pastorais estão produzindo também filhos de Deus? Ele disse: deixem que ambos cresçam juntos. Deixem que ambos os filhos de Deus e os filhos do diabo cresçam juntos. Na colheita, no fim dos tempos, eu enviarei os meus servos, com as trombetas a tocar, e eles reunirão o trigo para dentro do meu celeiro. Deus reúne os seus filhos somente num lugar. Celeiro está no singular, mas feixe está no plural. Ele disse: o joio amarro em feixes, reúne-o em feixes, para o fogo. Feixe católico, feixe protestante, feixe metodista, feixe evangélico, feixe adventista, feixe batista, e assim em diante. E há milhões de feixes. Todas aquelas igrejas que você vê, e agora com os branamistas. Eles são todos feixes. Mas somente um celeiro. E o celeiro é o profeta, que Deus envia para reunir os eleitos em um lugar, pela palavra. E eu posso ir mais distante, para dizer que os feixes são igrejas. Mas as igrejas agora se unirão em federações de igreja e confederações. O que é? Vocês veem? Tudo isso está na palavra de Deus. E eles formarão molhos. O Concílio Mundial de Igrejas é um molho. Vocês veem? Eles não veem as coisas da mesma maneira. Um batista não pode ir e ter a santa comunhão com as Assembleias de Deuses. E contudo, eles estão nas mesmas confederações. Deus disse que seria assim. Eles são filhos do diabo e eles simplesmente estão a cumprir a profecia. Deus disse isto, e eles não têm força para evitar isso. Eles são filhos do diabo. Eles são conduzidos àquilo. Se você for um filho do diabo, você seria católico, protestante, metodista. Você seria Assembleias de Deuses. Você pensará que aquelas igrejas estão na verdade. E é isso que está a acontecer com os branamistas. Portanto, senhora, as escolas pastorais somente produzem filhos do diabo. E a palavra revelada, por Deus a um profeta, somente produz filhos de Deus. É isto. Mas profeta Cacul, se é de uma escola pastoral, se tem um chamamento direto como no seu caso, a única meta é salvar almas. Sim. Mas infelizmente, uma escola pastoral não pode salvar almas. Nos dias de Noé, também havia escolas pastorais.
Mas como eu acabei de dizer, o celeiro era a arca de Noé. Uma escola pastoral nunca pode produzir um servo de Deus, mas somente servos do diabo. Deus tem somente um plano. Isso ele nunca pode mudar. E Deus nunca pode reconhecer o esforço de uma pessoa que ele não enviou. Uma escola pastoral nunca pode produzir um servo de Deus. Ponha isso em mente. Mas há pessoas que receberam um chamamento, e em seguida foram treinar em escolas pastorais. Qual é a condição dessas pessoas? Senhora, se você recebeu um chamamento, talvez você realmente recebeu um chamamento. Em tal caso, você deveria ser um servo de Deus. Mas logo que você vai numa escola pastoral, você sairá de lá como um servo do diabo. Não pode ser de uma outra forma. Você sai de uma escola pastoral como um servo do diabo. É isto. É o profeta Cacu Filipe que diz isto. E é infalível. Profeta Cacu, o que pensa das uniões e federações de igrejas? Senhora, como eu digo, eu refiro-me de novo a Mateus 13, 24 a 30. Uniões e federações de igreja só são o cumprimento de uma profecia por Jesus Cristo em Mateus 13, 24 a 30. Jesus Cristo disse que no fim dos tempos, os filhos do diabo seriam amarrados em feixes. Portanto, nós temos feixes católicos, feixes metodistas, feixes adventistas, feixes batistas, feixes pentecostais e assim por diante. E agora, os feixes são feitos da mesma espécie. Mas, os molhos são feitos de espécies diferentes. Portanto, aqueles feixes que deviam ser igrejas serão amarrados em molhos. Portanto, o Concílio Mundial de Igrejas é um molho. A Federação Evangélica das Igrejas da França é um molho, e assim por diante. Todas as uniões e federações de igrejas são molhos. E Jesus Cristo disse que no fim do tempo, os filhos do diabo serão amarrados em feixes e molhos para serem queimados. Mas celeiro está no singular. Portanto, Deus também enviará um profeta com uma trombeta. Em cada estação, Deus envia um profeta com uma trombeta. E quando a trombeta soa, os filhos de Deus reconhecem e discernem o som da trombeta. Quando nós falamos de uma trombeta, você não tem que entendê-lo numa maneira literal. Quando a Bíblia diz que Deus enviará um anjo com uma trombeta a tocar, reunir os eleitos dos quatro ventos. Caso vocês estejam nas igrejas católicas, vocês podem pertencer à Igreja Católica ou à Igreja Metodista, Assembleias de Deuses, Igrejas Batista, Pentecostal, Adventista, Testemunha de Jeová. Mas quando a trombeta tocar, é um anjo que vem. Anjo significa mensageiro. Quando Deus envia um mensageiro profeta na terra, ele toca a trombeta, quer dizer que ele dá uma mensagem. E esta mensagem é ouvida pelos filhos de Deus, onde eles estão. E quando você lhe ouve, você não tem força suficiente de rejeitá-la porque você é um filho de Deus. Ela lhe perseguirá. Mesmo se, após ter ouvido do profeta Cacu Filipe, você vai sentar de novo numa escola pastoral. Ou numa igreja, batista, metodista, pentecostal. Você verá que já não é o seu lugar. Porque você ouviu algo que tocou a sua alma. Antes da fundação do mundo. Era nisto que Deus lhe conheceu. Deus lhe encontrou na palavra. Você foi criado pela palavra. Outros rejeitá-lo-ão, mas quanto a você, ela lhe perseguirá, mesmo no seu sono. Aquilo lhe perturbará. E você somente sentir-se-á bem, quando você estiver nesta mensagem. Você vê? Aqui é o seu lugar. Você deve estar no celeiro. Os feixes e os molhos são para os filhos do diabo. Mas o celeiro é o seu lugar. E se você for um filho de Deus, você estará no celeiro, colocado para o seu tempo. Profeta Cacu, o que pensa de William Branham? William Branham era um verdadeiro servo de Deus. Mas hoje todos aqueles que seguem a sua mensagem, todos aqueles que pregam a sua mensagem são servos do diabo. Da mesma maneira, Lutero era um verdadeiro servo de Deus, mas hoje todos os luteranos são servos do diabo. Wesley era um verdadeiro servo de Deus, mas hoje todos os metodistas são servos do diabo.
Moisés era um verdadeiro servo de Deus, mas os fariseus, saduceus, helenistas, herodianos, zelotes e todos aqueles eram servos do diabo no tempo de Jesus Cristo. E hoje todos os pastores branamistas têm a coluna de fogo, ao ponto que se o seu pastor não tiver a coluna de fogo, isso significará que Deus não está com ele. É isto. A respeito da mensagem de William Branham, eu vos convido a assistirem a este vídeo. Profeta Cacu Filipe, se eles são servos do diabo, como explica aquelas aparições de colunas de fogo? Senhora, isto me fez lembrar de 1 Reis 22, versículo 22. Mas, primeiramente, a palavra de Deus é clara. Oséias 12:14 diz que, por um profeta, Jeová tirou Israel do Egito, e por um profeta, Israel foi preservado. E Josafate diz em 2 Crônicas 20:20, confiam nos seus servos, os profetas. Portanto, é num profeta que o Filho de Deus confia. Assim com os branamistas, após terem sacrificado, após terem rejeitado Oséias 12:14. O que aconteceu? Eu citei 1 Reis 22, versículo 22. Então, um anjo simplesmente saiu da presença de Deus para vir cumprir aquela missão. Deus disse nos céus: como tirei todos aqueles por um profeta. E hoje, eles rejeitam a noção de profeta. Quem pode por conseguinte enganá-los? E um anjo saiu e disse: Senhor, eu posso enganá-los. Eu aparecer-lhes-ei na forma de uma coluna de fogo e eles seguir-me-ão. E o Senhor disse: vai adiante, você terá sucesso. E agora, vocês acabaram de vê-los. Alguns deles tinham 2 colunas de fogo, incluindo Billy Paul. Eu vi Billy Paul naquele vídeo pequeno. Todos eles, Leonard fez, todos os branamistas. Cada branamista tem a sua própria coluna de fogo. Todos eles agora têm colunas de fogo. É um inimigo que fez aquilo, é um demônio que fez aquilo. Eles têm rejeitado a noção de profeta. Como Deus enviou William Branham, um verdadeiro profeta, os branamistas devem simplesmente dizer: Senhor, envia-nos um profeta.
Depois do profeta Cacu Filipe partir da terra, se você perguntar a um daqueles que crê no profeta Cacu Filipe, ele dirá, profeta Cacu Filipe era o nosso profeta. Mas ele não dirá, o profeta Cacu Filipe é meu profeta, visto que eu já não estarei vivo. Ele dirá, o profeta Cacu Filipe era o nosso profeta. Mas agora, nós estamos à espera um outro profeta. Um filho de Deus anda debaixo da luz de um profeta. A Bíblia diz que por um profeta Deus tirou Israel do Egito, e por um profeta Israel foi preservado. Um filho de Deus é dirigido por um profeta. Não por uma Bíblia, não por uma coluna de fogo ou por uma outra coisa, mas por um profeta. Quando Deus desceu ali, em Êxodos, o povo estava com medo, e disse: deixa Deus falar através de você, Moisés, e você fala conosco. O povo estabeleceu Moisés como o mediador. Portanto, é o profeta mensageiro, que é o mediador entre Deus e os homens. Fora disso, nada pode substituir o profeta mensageiro. E todas aquelas colunas de fogo que vocês viram, só são manifestações demoníacas, para enganar os branamistas. Seja aqueles que têm colunas de fogo ou aqueles que não têm colunas de fogo. Logo que eles não procuram um profeta, como William Branham. Logo que eles não seguem um profeta, é simplesmente o diabo que eles estão a seguir. É isso. Luzes aparecem em todos os lugares agora. Mesmo em sepulturas e assim por diante. E eu digo-lhe, eu vi mais de 300 aparições de fogo entre os branamistas. É diabólico. Mas profeta Cacu, fora do Senhor, várias pessoas também dizem que são os únicos representantes de Deus na Terra. O que diz sobre isso? Senhora, eu penso que aqueles são zombadores. A Bíblia diz que no tempo de Noé, havia zombadores. Quando Noé disse que ele era o único representante de Deus na Terra. Depois alguém levantar-se e é lá. Mesmo uma mulher poderia levantar-se lá e disser que ela era também a representante de Deus na Terra. Um homem poderia também levantar-se no outro lado e disser que a partir daquele ponto, ele era o representante de Deus na Terra. E havia todos os tipos deles. Eles são simplesmente zombadores. Mas tudo aquilo era propositado para desviar o povo do que Deus estava a fazer. Era propositado para perverter, para criar alguma confusão em volta do que Deus estava a fazer. Mas os filhos de Deus observam com grande discernimento e entendem o que Deus está a fazer. Tudo o que eles fazem agora já existiu no tempo de Noé. Pessoas levantar-se ali, e diriam que elas eram os representantes de Deus na terra. Eles zombavam Noé. Hoje, todos aqueles que levantam-se, e dizem que eles são os representantes de Jesus Cristo, ou os representantes de Deus na terra, eles zombam do profeta Cacu Filipe. Eles zombam de mim. Estamos quase ao fim do nosso programa. As suas últimas palavras. Senhora, o que eu gostaria de dizer ao mundo, é que as escolas pastorais são uma fábrica extra-espiritual de produção de servos de Deus. E é uma instituição diabólica. Se você for um filho de Deus, você tem que seguir o caminho traçado por Deus. E o caminho traçado por Deus, é que um anjo vem do céu, para comissionar um homem na terra. E isso trará uma mensagem, uma trombeta tocará. Uma mensagem soará, e você ouvirá o som desta trombeta, que é a mensagem. E você depois reunir-se-á à volta deste profeta. A Bíblia é o livro dos livros dos profetas. Deus reúne os seus filhos à volta de um profeta. E um profeta não vem de uma escola pastoral. Um profeta é divinamente chamado por Deus, divinamente comissionado por Deus. E um profeta nunca pode ir treinar numa escola pastoral. Se você vê alguém, seja um apóstolo pastor, seja quem ele for, se ele vos disser que ele vem ou que ele foi treinado numa escola pastoral, ou que ele leu livros religiosos, então saiba que você simplesmente está em frente de um filho do diabo. Se eu enviar alguém para minha mulher, aquela pessoa não deve receber qualquer instrução de qualquer um, para ir para a mulher. Quando Deus envia alguém, envia um profeta, um servo na terra. Deus lhe diz tudo o que ela precisa, para que os filhos de Deus possam aceitar, e reconhecer que é Deus Ele mesmo que enviou aquela pessoa.
Uma escola pastoral não tem o seu lugar no plano de Deus. Hoje, a humanidade tem uma escolha entre, num lado, um profeta autêntico vindo de Deus, com um chamamento e uma comissão, como os profetas da Bíblia, e, no outro lado, a escola pastoral. Mas, saiba que, todos aqueles que vêm das escolas pastorais e institutos teológicos, são demônios. Eles são servos do diabo, trabalhando para perverter os caminhos da verdade. O caminho traçado por Deus é o profeta. A Bíblia é o livro dos profetas. Ninguém pode afastar-se disso. Ninguém pode ser salvo fora disso. E nós temos que aceitar e entender que o caminho que salva é o caminho traçado por Deus Ele mesmo. O caminho que os eleitos tomaram. As escolas pastorais estão em nenhum lugar na palavra de Deus e no plano de Deus. Todas as igrejas que vocês veem são bestas, e os seus líderes são demônios. As igrejas evangélicas também? Certo. Apocalipse capítulo 17 diz que esta besta, que é Roma, a igreja católica, tem filhas. E as suas filhas são as igrejas protestantes evangélicas e branamistas, sem exceção, incluindo as missões e os ministérios. E o Papa é o Vicarius Filii Dei. Quando falamos de 666, aquilo refere-se ao Papa. E Vicarius Filii Dei dá 666 em numerações romanas. Isto é, o chefe de Roma. É a cabeça da Igreja Católica Romana. Mas, agora, a Bíblia nos disse que vocês ouviram que o anticristo vem. Mesmo agora vieram muitos anticristos. Cada líder de igreja, logo que ele não for um profeta mensageiro autêntico com um chamamento e uma comissão, ele é um demônio. O cabeça de cada igreja protestante evangélica e branamista também é o 666. Logo que ele não é um profeta mensageiro autêntico, que tem um chamamento e uma comissão de Deus, é o 666. Portanto, o cabeça do clérigo metodista é um Dux Clarivis. Dux Clarivis significa cabeça do clérigo. Nós temos o Dux Clarivis metodista, o cabeça do clérigo metodista. O presidente das igrejas metodistas do mundo é um demônio. O presidente do clérigo adventista do mundo é um demônio. É o 666, Dux Clarivis. Dux Clarivis significa cabeça do clérigo, o cabeça do clérigo católico, o cabeça do clérigo metodista, o cabeça do clérigo adventista, o cabeça do clérigo batista, o cabeça do clérigo de exatamente qualquer igreja que você encontra na Terra. É o 666. É um demônio. Cada presidente de igreja é um demônio, marcado com o número 666. Mas qual é a evidência de que o que o Senhor diz é verdade? Senhora, eu sou um profeta. Somente um profeta tem o direito de interpretar e explicar a palavra de Deus. Deus é o seu único intérprete. Quando a Bíblia diz algo, não são as escolas pastorais que devem explicar aquilo. Não é um homem que deve explicar aquilo. Deus é o seu único intérprete. E Deus interpreta a sua palavra através de um profeta. A palavra de Deus não vem senão por um profeta. O que um profeta diz é o que você tem que crer, o que você tem que aceitar para ter a salvação. Se um profeta diz você tem que ir à esquerda, então você tem que ir à esquerda. Se um profeta lhe disser que o céu é desta forma ou daquela forma, isso é o que você tem que crer. Fora disso, Deus não fez um outro caminho. E o que eu vos digo é a exata verdade porque eu sou um profeta. Eu recebi um chamamento e uma comissão em 24 de abril de 1993 para dizer o que eu digo. E antes da fundação do mundo, na mente de Deus, Ele já tinha visto que eu diria estas coisas na terra no tempo em que nós vivemos e seria a exata verdade para trazer a salvação. Me foi dito em 24 de abril de 1993 que, na mesma maneira que Maria concebeu milagrosamente, sem conhecer homem algum, a mesma maneira que Moisés recebeu o que aconteceu antes dele, lá no Éden, você também recebeu as palavras de vida eterna para que qualquer que creia tenha a vida eterna. E é isso que tem desvelando-se desde 2002 até este mesmo dia. E o que eu vos digo é a exata verdade. Cada presidente de igreja é um demônio, seja as igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas, e todos aqueles, incluindo as missões e ministérios e as igrejas reveladas, eles são demônios. E no dia do julgamento, isso não pode falhar. Isso é o que Noé disse no seu tempo. Isto é o que os profetas disseram nos seus dias. Quando profetas vieram, os sacerdotes ficaram lá.
pensando que Jeremias chamar-lhes-ia servos de Deus. Mas um batista não pode ser um servo de Deus. Um católico protestante evangélico branamista não pode ser um servo de Deus. Eles são demônios. O servo de Deus é uma pessoa ordenada por um profeta mensageiro. Porque é o profeta que Deus envia. E é o profeta quem estabelece os servos com quem ele trabalhará. E você acabou de falar sobre federações de igreja, e tudo aquilo. Nos olhos de Deus, eles são sindicatos de rebeldes. Você vê? Eles são rebeldes, eles são servos do diabo. E Deus nunca pode reconhecer o seu esforço. Deus não reconhece o esforço de alguém que ele não enviou. Você pode ser um grande jogador de futebol, mas se você não estiver na lista da equipa, e você se lança para dentro do campo, depois de ver que a sua equipa joga mal, e você justifica-se dizendo, eu sinto o chamamento de jogar, eu tenho o desejo de jogar. Logo que você saltar para o campo, você é um inimigo para a sua equipa. E é isto. Você estará a jogar, mas tudo que você fará, você vê, aquilo não será reconhecido. Você é um servo do diabo e você permanecerá um servo do diabo. Os católicos, protestantes, evangélicos, todos aqueles são servos do diabo. A teologia é um veneno. E todos aqueles que aceitam a teologia só são como aqueles que aceitam a água benta dos católicos sobre eles. E naquelas igrejas protestantes, evangélicas e branamistas, todos aqueles que pregam lá, pretendem que eles estão inspirados pela Bíblia, pretendem que eles estejam inspirados pela mensagem de Branham. Mas eles são servos do diabo. Eles sempre têm sido. Eles nasceram servos do diabo. Porque se eles fossem filhos de Deus, eles acreditariam num profeta. Um filho de Deus crê num profeta. Vocês veem. A Bíblia é o livro dos livros dos profetas. Quando você vê Jeremias, Isaías, Abacuque, e assim por diante, eles são profetas. E um filho de Deus crê num profeta. No teu tempo, Deus enviará um profeta e este profeta pregará como Jesus de Nazaré, como Isaías, como Moisés, como Ezequiel. Tu tens que crer neste profeta, e é isso que vos dará a vida eterna. Fora disso, não há um outro caminho. Os homens fizeram os seus próprios caminhos nos dias de Noé. Mas aqueles caminhos dirigiram-nos diretamente para dentro do dilúvio. Os homens sempre fizeram os seus próprios caminhos. Os homens sempre procuram caminhos que Deus não fez. Mas o fim deles é o inferno. Há somente um caminho que eu conheço. É o caminho que sempre foi traçado por Deus. É o caminho do profeta mensageiro. E não pode ser de uma outra forma. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Profetas no passado, profetas com Jesus Cristo. E sempre será profetas, até que ele venha. Não há lugar para escolas pastorais. E nunca haverá um lugar para escolas pastorais. Se vocês escutarem alguém que vem de uma escola pastoral, isso é a prova que você é um filho ou uma filha do diabo. Após ter ouvido o profeta Cacu Felipe, se você ir sentar numa igreja católica de novo, é a prova que você é um filho ou uma filha do diabo. Após ter ouvido o profeta Cacu Felipe, se você seguir um homem, que não é um profeta mensageiro autêntico, dizendo que ele é o único profeta na terra, essa é a prova que você é um filho ou uma filha do diabo. Quando um homem vem, fica lá e diz, meus irmãos, eu posso cometer erros. Eu sou um humano como vocês. Você então tem que procurar pela sua salvação num outro lugar. Um homem que vem, fica lá e diz, eu sou um humano como vocês. Eu posso cometer erros. Ele é um servo do diabo. Onde não há infalibilidade, não há salvação. Vocês veem. A Bíblia é a palavra infalível de Deus. Jeremias era infalível. Ezequiel, Moisés, Isaías e todos os outros eram infalíveis. Um profeta é infalível. Vocês veem. Porque o Deus que o envia é infalível. Mas as escolas pastorais não são infalíveis. Nas escolas pastorais, eles só estudam o raciocínio, tática, psicologia e tudo aquilo. É a filosofia humana. Mas você tem que procurar a salvação. O que dá salvação é o que vem do céu, no seu tempo, através de um profeta mensageiro. Aquilo não pode ser levado, por camelos, escolas pastorais. E vocês têm que entender que, para os dias em que nós vivemos, Deus tem cumprido a sua palavra novamente. Por vos enviar o Noé do vosso tempo, na pessoa do profeta Cacu Felipe. Se você for um filho de Deus, você acreditará neste profeta. Pessoas viveram no tempo de Noé e elas creram em Noé, e elas estão salvas. No tempo de Moisés eles não seguiram Coré, Datã e Abirão. Eles creram em Moisés, eles estão salvos.
No tempo de Jeremias, havia pessoas como Baruque, filho de Nérias. Jeremias tinha muitos discípulos. Jeremias tinha apóstolos. Isaías tinha apóstolos, cada um dos profetas tinha os seus próprios apóstolos. E é isto. Nós não vivemos no seu tempo para sabermos quem era este e quem era aquele. Mas eu digo-vos que, cada um dos profetas tinha apóstolos. Se você estivesse no tempo daqueles profetas, você teria que crer naqueles profetas para ser salvo. Jeremias virá com o seu grupo, com o seu livro que é o livro de Jeremias. No julgamento, Isaías virá com o seu grupo e os seus apóstolos do seu tempo e com o livro de Isaías. Abacuque virá com os seus apóstolos, e o povo do tempo de Abacuque será julgado segundo o livro de Abacuque. Vocês veem. No tempo de Jesus Cristo, 12 tronos serão colocados lá e os apóstolos de Jesus Cristo sentar-se-ão lá, para julgar as 12 tribos de Israel. No tempo de Paulo. Se você vivesse no tempo depois de Jesus Cristo, quando Paulo viesse, você não diria, eu estou com Jesus. Eu estou com João Batista. Você acreditaria em Paulo? Paulo veio depois de Jesus. E quando Apolo, aquele pregador poderoso de João Batista, encontrou-se com Paulo, Paulo disse-lhe, não, o tempo de João Batista passou. Você tem que ser rebatizado. E Paulo rebatizou Apolo. Se você for um filho de Deus, e o seu nome for Ewald Frank, ou o seu nome for Billy Paul ou José Brana, se o seu nome for Osborne, ou Billy Graham, não importa quem você for, presidente de igreja, o Papa ou outro, é o tempo do profeta Cacu Filipe. Você não pode servir Deus isento se você for batizado e consagrado pelo profeta Cacu Filipe. Este é o único caminho que Deus tem traçado hoje. Seja ele simples ou pequeno, seja um africano, essa é a sua prova. Vocês devem aceitar isso. Vocês veem. Vocês devem se humilhar, para aceitar a prova do vosso tempo para serem salvos, e fora disso, é inferno, e aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Obrigada, profeta Cacu, por ter aceitado o nosso convite. Este é o fim do programa de hoje, vamos nos encontrar mais uma vez na próxima semana para um outro programa. Até próxima vez.